Segunda parte do nosso Enem 2024, tá? Corrigi algumas questões aqui, vou começar pela 144. Então segue com nós porque tá bem legal, né? Corrigir o Enem. Questão 144 aqui. Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus, certo? Uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio retângulo tal, né? De um material rígido, afixou o lado PS do trapézio uma vareta fixa, tá? E girou aqui o trapézio 360 graus em torno da vareta e obteve um sólido de revolução, tá? Legal, né? Então, o que aconteceu aqui, senhores? Observe a figura, o que aconteceu nessa rotação e qual que sólido que se forma, né? Olha que legal. Então, olhando para minha tela aqui, se eu dobrar esse papel, né? E eu girar aqui, ó, o que vai acontecer, né? E o que eu quero que vocês olhem, né? A gente tá falando aqui, senhoras e senhores, de girar, certo? Vai girando. Vocês não concordam que... O que significa? Vocês não concordam que a gente tá trabalhando com esse ponto Q aqui? E esse ponto Q, ele vai girando, ó. Ele vai girando. Aí esse ponto P, ele não vai girar, porque ele tá na vareta. Só que esse ponto aqui vai girando. Certo? A mesma coisa pro R. Ele vai girando. Certo? Então, como é que é a resposta aqui, senhoras e senhores? Repara, olha. Essa varetinha tá aqui, isso tá aqui. O que é isso aqui, chat? Que forma é essa? Que sólido é esse? Tronco de cone, hein, gente? Legal sua resposta. Legal. Tronco de cone. Então, é um tronco de cone aqui, ó. Letra D. Resposta. Não é totalmente um cone, né? Porque, ó, não é totalmente um cone, certo? Não é totalmente um cone, um chapeuzinho, né, de aniversário. Então, a resposta é essa. Então, qual é a minha dica? Sempre fixa um ponto, ou o ponto Q, ou o ponto R, certo? Vê como é a rotação dele. Fechou? Essa questão é fácil e rápida, então dá pra já ir curtindo muito bem. Próxima aqui, tá? Próxima. 145, o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo. Beleza, a gente tá falando do Maracanã e tal, então isso aqui já não precisa ler, tá? É eu fazendo aqui a prova. Como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Beleza, a gente tá falando do campo retangular de futebol. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 metros por 75 para 105,68. Então, deu para ver que diminuiu, né? Aqui diminuiu, certo? E aqui diminuiu, beleza? Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzido? Pô, vou ver quanto mede esse campo aqui e vou ver quanto mede esse campo, certo? Bora que bora, então, aqui, ó. 110 vezes 75. Só que qual que é o truque? Qual que é mais fácil calcular, senhoras e senhores? Vamos fazer aqui, ó. 75 vezes 110. Vamos mostrar como é isso, ó. O zero, eu já coloco o zero. Já parte para 1 aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Adiciona 2 zeros, porque a gente está na terceira casa. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 0, 5, 12, 8. Vou fazer outra conta aqui, ó. 105 por 68. Beleza, vamos fazer essa conta. 8 vezes 5, 0. Sobe o 4. 8 vezes 0, mais 4, 4. 8 vezes 1, 8. 0. Adiciona o 0. 6 vezes 5, 0. Soma o 3 lá em cima. 0 vezes 6, 0. Mais 3, 3. 6 vezes 1, 6. 0, 4, 11, 7. Repare, então vamos diminuir aqui, ó. 8, 2, 5, 0, menos 7, 1, 4, 0. 0, 1, 1, 1. 1110 a resposta, senhoras e senhores. Certo? Ah, Jota, coloquei aqui a resposta 35. Por que 35, gente? Ah, é porque eu fiz 110 menos 105, que dá 5, e eu fiz aqui, ó, 75 menos 68, que dá 7. Nananinha, não, tá aí a pegadinha. Por quê? Repara, olha meu retângulo aqui. Eu vou ter um retângulo um pouco menor. Certo? Essa parte aqui é a diferença, certo? Só que repara, se aqui mede 105 e aqui mede 110, a diferença de 5 tá aqui. E se aqui mede 68 e aqui mede 75, a diferença de 7 tá aqui. Então vocês só calcularam, quem calculou 35, isso aqui, ó. Faltou o quê? Faltou calcular aqui o 7 vezes 105 e o 5 vezes 110. Aí se você multiplica isso, mais o 35, é aí que vai dar a diferença de fato. Beleza? Próxima questão.
Bora que bora, 146 aqui. Um fazendeiro pretende construir um galinheiro ocupando uma região plana retangular. Anotei o retangular aqui. Com lados de comprimento L e C. Os lados serão cercados por telas de tipo diferentes. Nos lados de comprimento L, né, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$ 20 e o outro R$ 15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro e deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Esse é aquele exercício que você tem um problema do cotidiano e você precisa traduzir para a matemática e resolver tudo isso. Então o que ele quer aqui? Ele quer gastar aqui no máximo R$ 6.000. Mas R$ 6.000 ele quer gastar o quê? Ele quer gastar num número específico de telas L e um número específico de telas, né, C. E aí, como é que faz? Para cada metro de L, eu gasto R$ 20, 20 vezes L, mais 15 vezes C. Então, olha a tradução aqui, né? Olha só, um pouco... Beleza? Então, um pouco mais aqui, ó. Olha a minha tradução aqui, certo? Qual que é a pergunta? Qual será a medida em metros do maior lado do galinheiro? Eu quero saber o maior lado, para que eu tenha a maior área possível, né? Para isso, qual que é a pegada, senhoras e senhores? Quando tem a palavra maior ou menor, a gente quer saber qual que é o maior lado possível com a maior área possível. Quando a gente tem isso, o maior possível, o menor possível, a gente trabalha com parábola, senhoras e senhores. A gente trabalha com parábola, porque ele quer saber o pico, certo? Porque você pode muito bem aqui ter, tipo, sei lá, 1 metro de L, certo? E você pode ter 1000 de C. Só que não é essa a questão, ele quer saber, ele quer ter um equilíbrio. Ele quer encontrar aqui, na parábola, o ponto aqui no meio, equilibrado. Beleza? Então, senhoras e senhores, a gente vai mexer aqui com parábola, com função, equação de segundo grau. Aonde, Jota? Pô, como é que calcula a área? A área é L vezes C, certo? L vezes C. Ah, Jota, eu não tenho certeza como eu descubro o L, não tenho certeza como eu descubro o C. Você vai descobrir a partir daqui, ó. Beleza? Por quê? Eu quero a maior área possível. Então, por mais que seja mexido com 3 variáveis, ao decorrer do exercício você vai descobrir, né, o maior lado C. O maior lado L, no caso. Certo? Ou L ou C. Não sei. Bora. Fechou? Então vamos resolver aqui. Aqui a gente vai simplificar. Vamos simplificar por 5. Se eu faço de um lado, faço do outro. Então vamos simplificar por 5, que vai dar 1.200, que é igual a 4L mais 3C. Vamos deixar tudo em C, certo? Então vai ser 1.200. Aqui estava positivo, vai ficar negativo, 4L, dividido por 3. Olha aqui, olha que legal. Vou substituir. A é igual a L vezes 1.200 menos 4L dividido por 3. Olha que legal. Isso que vai dar quanto? A é igual a 1.200L menos 4L ao quadrado, que era o que eu queria. A gente quer encontrar esse quadrado aqui, essa função. Fechou? Por quê? Para eu descobrir o maior lado aqui, ó, eu quero descobrir o que, senhoras e senhores? Eu quero descobrir o x do vértice ou o y do vértice. Eu quero descobrir ali o maior ponto, o maior pico. Para descobrir o y do vértice, senhoras e senhores, a gente tem 2 jeitos aqui, né? A gente tem a fórmula, certo? Um y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. A gente pode descobrir por essas duas formas. Eu, João Pedro, não gosto. O que eu gosto de fazer? Ai, Jota, como é que é a fórmula? Eu preciso decorar a fórmula? Não. Repara, eu estou falando sempre aqui do equilíbrio. Do equilíbrio aqui da parábola. A parábola, se eu pegar a raiz dela aqui, né? Vamos dizer que ela é menos 1. E eu pegar aqui o 19, a parábola aqui, o meio da parábola, certo, senhores? Vai ser aonde? Vai ser no 9. Então, se eu achar as raízes do x do vértice, se eu achar as raízes aqui, eu encontro o meio aqui e eu encontro o x do vértice. Beleza? Então, se eu descubro o x do vértice, depois eu encontro o y do vértice. Então, vamos achar as raízes, senhoras e senhores. Ah, Jota, esse é o jeito mais fácil, mais rápido? Pra mim é, porque você não precisa decorar. Entendeu? Então, ó, vamos igualar a 0 aqui. Vai dar o quê? Esse 3 a gente cancela, tá dividindo, certo?
vai ficar aqui, vai ficar 1200L menos 4L ao quadrado igual a zero, certo? Vai dar aqui, ó, 4L em evidência, vai ficar 300 menos L, parênteses, beleza? O que eu tenho aqui? Eu tenho que 4L é igual a zero ou 300 menos L é igual a zero. Logo, L é igual a 300. Opa! Opa! Encontrei aqui uma raiz e encontrei a outra raiz. L é igual a zero. Como é que fica meu gráfico? Meu gráfico vai ficar assim, ó. Onde aqui é 300 e aqui é zero. Qual que é metade de 300? 150. Faça a média. 0 mais 300 dividido por 2 é igual a 150. Pô, legal. X do vértice é igual a 150. Legal, então quando o C, por exemplo, é igual a 150, quanto que vai ser meu L? A gente tá falando do quê? Do Y do vértice. Como que calcula o Y do vértice? Ah, é menos del dividido por 4A? É, só que aqui o que eu faço? O que eu faço? Eu substituo o meu 150 na fórmula. Então, minha área máxima aqui, né? Ela vai se dar como? Ela vai se dar aqui, ó. Ela vai se dar aqui, ó, 1200 vezes, certo? XV, que é o X do vértice, ela vai dar aqui, ó, por 150 menos 4, né? Vezes 150 ao quadrado, dividido por 3, beleza? Aí eu vou descobrir a área máxima. Se eu descubro a área máxima, que é igual ao L vezes C, eu já tenho C, eu já tenho a área máxima, eu vou descobrir o L. Beleza, senhoras e senhores? Só que, repara, essa conta aqui tá meio difícil de fazer, né? Tá meio difícil. Vou resolver aqui a área máxima, porque depois de descobrir o delta, para descobrir o delta também é difícil, tá? Então vamos lá, ó. A área máxima é igual a 1.200 vezes 150, né? Vamos lá. 1.200 faz aqui, ó. Vezes 150, senhoras e senhores. 0, adiciona esse 0. O 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 0, sobe 1. 5 vezes 1, 6. Só mais 1. 0 de novo aqui. 2 zeros no caso. 1, 2. 1 vezes 0, 0, 0, 2 e 1. Resposta, 180 mil. Menos 150 vezes 150. A gente sabe que é o quê? 225, né? Certo? Vai dar 22.500. 22.500 vezes 4. 22.500 vezes 4, senhoras e senhores, vai dar quanto? Vai dar 0, 0, 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Sobe 1, vai dar 90 mil. 90 mil, dividido por 3. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 90 mil, dividido por 3, vai dar 30 mil. Ah, é mais fácil chutar essa questão. Talvez dependendo do tempo que você tem de prova, porque essa questão, olha o tamanho dela. Eu avisei todo mundo, tá? Eu avisei a todo mundo que ia ser demorado. Perfeito, vamos voltar pra cá, ó. Fechou? Vai dar o quê? Vai dar 30 mil é igual a L vezes 150. L é igual a 30 mil dividido por 150. Resposta, 200. Qual será a medida do metro em maior lado? Do L ou do C? Do L, porque L é 200. Resposta, D de Deus. Beleza, senhoras e senhores? Ah, olha aqui que eu errei, gente. Olha aqui que eu errei. O que eu errei foi aqui... toma cuidado com o gabarito que eu peguei da prova azul, tá? O que eu errei aqui. Esse L, o que acontece? Esse L, ele representa os lados de um retângulo. Só que a dupla de lados. Logo, eu tenho que dividir por 2, né? Aí a resposta é 100. A resposta é 100, exato, pô. Não, exato. É isso. Esse é o cuidado. Porque olha que legal, olha como o Enem tem um pouco daquela questão difícil que é, poxa, você tem que ver tudo do cotidiano. Quando eu faço essa conta aqui em cima, e o meu papel é isso, é explicar um pouco o exercício. Quando tem isso aqui em cima, a gente está interpretando o que aqui na conta? A gente está fazendo só esse lado L e esse lado C. Só que não conta o quê? Não conta que tem um lado L aqui e um lado C. Então aqui o certo seria escrever 2L, né? Ou 2C, ao invés de só C ou só L. Ou aqui embaixo, né? Fazer L dividido por 2 e C dividido por 2, né? Só que a conta toda estaria comprometida a isso. Então a resposta é B, senhoras e senhores. Beleza? Essa questão é uma questão difícil. Então vocês sabem no Enem que é uma questão que, opa, se eu chutar e acertar, talvez eu perca ponto por causa disso, né? Olha só como é o Enem. Vamos passar para a próxima aqui. Aqui é mais fácil.
Como eu estudaria pro Enem, tá, senhoras e senhores? Estamos na questão 147, mas eu vou dar uma dica aqui. Então é um corte no meio do vídeo, dentro do vídeo, então não é um corte no caso. Né? Me perguntaram aqui na live, e assim, faço o convite para você que tá assistindo e não tá numa live, de assistir nossas lives, porque eu tenho essa interação com vocês e o vídeo consegue ficar mais rico, beleza? Então repara, eu tenho 4 provas aqui no Enem, 2025, 2024, 2023, 2021 e 2022, beleza? Teve alguma da pandemia que não teve, mas eu não sei qual é. Mas, dependendo disso, repara, eu não faria a prova de 2025, deixaria ela de lado. A de 2023 também não. Vamos treinar e vamos corrigir as provas de 2024, 2021 e 2022. Essas 3 provas. Corrige, faz os exercícios, vê como é que é, estuda as matérias que você não conseguiu pegar e responder as questões, beleza. Por quê? A prova de 2023 vai ser seu primeiro simulado. Vou pegar ali meu computador, vou pegar ali as folhas impressas da prova, vou sentar, vou pedir pra minha mãe e pro meu pai, pai, mãe, eu vou ficar 4 horas concentrados aqui em casa, sem interromper. Óbvio, você pode ir pro banheiro, você pode comer alguma coisa, não tem problema. Vai lá, resolve tudo certinho. Aí, você faz a prova de 2020 aqui, depois de você ter feito a de 2023. Ou você faz a de 2021. Corrige essas 2 provas aqui, certo? E aí, pô, beleza, fechou. 1, 2 semanas pré-ENEM, faz um simulado da mesma forma, 2025. E aí você já vê o quê? Quais disciplinas você vai fazer primeiro, quais você vai deixar por último, como é ler uma questão e falar, ó, essa questão é difícil, a última questão. Questão para vou passar para a próxima, beleza? Questão 147. Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina de caça-números para verificar os conceitos de seus estudantes sobre representações de números racionais, senhoras e senhores, legal, né? Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Beleza, tá mostrando aí o que é um caça-né? Caça-níquel. Para girar, a partir daí precisa responder para o professor em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade. O estudante puxou a alavanca e guardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está apresentada na imagem. Encontre 3 quantidades iguais. 3 quantidades iguais. Vamos lá. Aqui eu tenho 4 elevado a meio. Isso significa que é 4 raiz de 4, que é igual a 2. Aqui eu tenho uma fração mista, então é 4 vezes meio. Significa o quê? Que eu vou fazer, ó, 4 vezes 2 mais 1. 4 vezes 2 mais 1 dividido por 2. Isso aqui vai dar 9 sobre 2. Isso vai dar 4,5. 10 dividido por 45 não é igual aos 2. 18 dividido por 4. Vamos simplificar por 2 em cima e embaixo. 9 dividido por 2. Opa! 4,5. Segue a dica, por quê? Tem outro 4,5 aqui. 4 dividido por 5, esse sexto aqui, né? Nada mais é que 0,8. Logo a resposta é o esse e o 2. 2, 4 e 9. Beleza? Questão fácil. Ouviu, senhoras e senhores? Questão fácil. Bora pra próxima aqui, então, senhoras e senhores. Bora pra próxima. Ah, essa questão eu gosto. Questão 148, senhoras e senhores. 148. Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T em graus Celsius da caneca em função de T em minuto pode ser modelada pela função T, representando um gráfico a seguir. Olha só, então vai diminuindo a temperatura, certo? Você ferveu a água, colocou no seu chá, no seu café, pá, ele vai diminuindo a temperatura, por isso que o gráfico vai diminuindo. Olha a interpretação de gráfico. Os valores das constantes A e B são para você descobrir a função de fato, descobrir os coeficientes A e B de uma função, sendo que, né, a temperatura é o nosso y e o t é o nosso x. Para você descobrir uma função, você precisa do quê? 2 pontos. 2 pontos. Se a pessoa não te dá a inclinação de uma função, você vai precisar do quê? De 2 pontos. Ou de uma inclinação e um ponto. Então você vai precisar do quê? 2 pontos. Isso é de modo gerais, vamos falar assim, né? Por mais que aqui a gente trabalhe com uma função exponencial. Mas mesmo assim a gente vai precisar do quê? 2 pontos. Então bora que bora. Aonde vamos identificar 2 pontos, senhoras e senhores? Vamos pegar aqui, ó. Sempre nas quininhas. Qual que é o meu ponto aqui em cima? Meu ponto aqui em cima é o 0 e o 100. Qual que é o meu ponto embaixo? É o 20 e o 0? Não, o 40. Aí que tá a pegadinha. E aí a gente vai substituir na nossa fórmula. Então vai estar aqui, ó. T é igual a mais 80 vezes B elevado a T. Vamos substituir aqui, senhoras e senhores. Vamos substituir. Beleza, vamos substituir aqui, ó, o 0 aqui em cima e o T
no 100. Permanece com tudo. A mais 80 vezes B. Por que isso? Porque sempre começar com um zero, seja ele no y ou seja ele no x. Aqui no caso do nosso t, nosso x é igual a zero. Por quê? B elevado a zero é igual a quanto? É igual a 1. Então vai ficar 100 é igual a mais 80 vezes 1. 80 vezes 1 é 80. A é igual a 100 menos 80. A é igual a 20. Legal. Só corta aqui. A gente já dava para saber que o A é 20, né? Tranquilo. Vamos pegar o outro ponto. T, né, é igual a, mas no caso é igual a 20 mais 80 vezes B elevado a T. Vamos pegar outro ponto aqui. Vai ser 40 e o 20 lá em cima. Igual a 20 mais 80 vezes B elevado a 20. Opa, B elevado a 20 deve ser grande. Mas vamos ver como que é. O 20 que está positivo vai para lá negativo, então vai ficar 40 menos 20, que é igual a 80 vezes B elevado a 20. O 80 está multiplicando, então vai passar dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 80, que é igual a 1 quarto, dividido em cima e embaixo por 20, 1 quarto, que é igual a B elevado a 20. Fiz um pouco mais rápido, mas deu para pegar. Beleza. Pô, o que a gente tem aqui? A gente tem que o B é igual a 1 quarto na raiz de 20. Tava exponencial de 20, aqui ó, tava exponencial de 20, passando por outro lado da igualdade, fica a raiz de 20, potência para radiciação. Fechou? Como é que eu posso interpretar aqui? Ó, repara, olha para as alternativas, vamos tentar encontrar esse 1/10? Vamos tentar encontrar esse 1/10? Então, ó, repara, como a gente vai encontrar? O 1 quarto nada mais é que 1 sobre 2 ao quadrado, né? 0,25, raiz de 0,25, né? É meio. Isso na raiz de 20. Como é que a gente interpreta a raiz? A gente interpreta isso como fração, né? Então vai ficar o meio elevado a 2, certo? Elevado a 1 sobre 20. Na raiz de 20, quanto que vai ser A elevado a 1 sobre 20? Ó, a fração aqui, né? Ó, a fração. E aqui que eu vou fazer aqui, ó, o A elevado a B que está elevado a C. Eu vou multiplicar, né? A elevado a B vezes C. É o que eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar meio vezes 2 sobre 20. Vezes 2 sobre 1 sobre 20. Corta aqui, fica 10. Então vai ficar meio elevado a 1 sobre 10, que é o quê? Isso aqui, ó. Resposta C. Multiplica. Olha que legal. De onde saiu a raiz de meio sobre 2? Saiu daqui, ó. O 1 quarto nada mais é que o quê? Meio vezes meio. Isso é igual a quanto? A meio ao quadrado. Estou multiplicando 2 vezes. Então é isso, senhoras e senhores. Vocês viram que é uma questão de ter uma função exponencial. Pô, beleza, tá? Mas a partir de 2 pontos descobrir a função. Bora! Questão 149. Em uma empresa é comercializado um produto em embalagem em formato de cilindro circular reto com um raio medindo 3 centímetros. Tá? Então, ó, repara, já começa a fazer meus... Cilindro reto com raio medindo 3 centímetros e altura medindo 15. Legal. Ó, raio 3, altura 15. Pronto, faça um traço aqui, não preciso ler mais isso aqui não. A gente sabe que a gente está falando de um cilindro, ó. Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagem em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade cilíndrica. Use 3 como o valor aproximado de π. A medida da aresta da nova embalagem em centímetros deve ser de... Beleza, então vamos calcular. O volume do cubo é igual ao 80% do volume do cilindro. Quanto que é o volume de um cubo? É A ao cubo. Isso é igual, se eu achar o volume do cilindro, acabou a minha questão. Beleza? É assim que você estrutura. Como é o volume do cilindro? O volume do cilindro é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base é quanto? É πr ao quadrado vezes a altura. Eu tenho a informação de E, tenho a informação de H, acabou minha questão. Por quê? π é igual a quanto? É igual a 3. R é igual a quanto? 3 ao quadrado. 15. A altura é igual a quanto? 15. Beleza. 3 ao quadrado vezes 3 vezes 15. Calma, precisa fazer a conta. Essa é a mágica. Porque eu vou adicionar aqui, ó. O que é 80%? É 4 sobre 5. Ou 8 sobre 10. Ou 80 sobre 100 vezes 3 vezes 3 ao quadrado vezes 15. Tira aqui, ó. Certo? Tira aqui. Corta aqui. Sobra 3. Vai dar o quê? 4 vezes 3 elevado a 4.
certo? Que é igual a ao cubo. Aí eu quero o quê? Eu quero fazer uma fatoração aqui, né? Certo? Eu quero fazer uma fatoração. Então vai ficar a aresta na raiz 4 vezes 3 a quarta. Raiz cúbica disso tudo. Eu vou o quê? Eu vou separar o que tem aqui. A aresta aqui é o quê? É 4 vezes 3 elevado ao cubo vezes 3. Mantive a igualdade. Isso tudo na raiz cúbica. O que tem aqui que está elevado ao cubo? O 3 só. Então só o 3 sai. O resto fica. 4 vezes 3, 12. Isso é igual a 3 ao cubo de 12. Resposta E. Por que ele ficou 3 elevado a 4? Porque estava aqui o dividido por 5 e o 15. Cortei o 5 com 15, sobrou 3. Então 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 é igual a 3 elevado a 4. Por que quando você retirou o 3 ao cubo da raiz cúbica, a raiz não virou quadrada? Porque é uma raiz cúbica, ela não muda. Você tá a raiz cúbica ali, deixa ela ali. Respeita ela lá. Beleza, senhoras e senhores? Deixa ela lá. Puxa, transformando num número decimal acho que ia complicar, porque você está mexendo com raiz, fica muito complicado. Bora para essa questão aqui. Essa questão aqui eu vou até diminuir aqui a tela, porque ela vai demorar. Vamos lá. Uma sala... Essa questão vocês já podem pular, porque olha a quantidade de texto que tem. Óbvio, dá para resolver, mas olha a quantidade de texto que tem. Bora que bora. Questão 150, uma sala com piso no formato retangular, com lados de medidas 3 metros e 6 metros, será dividida em 2 ambientes. Tá, aqui vai ter a divisão. Legal. Serão utilizadas colunas com formato cilíndrico, dispostas perpendicularmente, tá, retinho. Os centros desses círculos estarão sobre uma reta paralela ao lado de menor medida. Os vãos entre duas colunas e entre uma coluna e a parede não poderão ser superiores a 15 centímetros. Então, cada vãozinho aqui, eles não podem ser superiores a 15 centímetros. Legal, tá. Então aqui já tá lido, não precisa voltar, a imagem tá dizendo isso. Para efetuar a compra das colunas, foram feitos orçamento com base em dados fornecidos por 5 lojas. Raios de 5 centímetros, 10, 12, 15, 20, e cada unidade custando 60, 70, 75, 90, 120. Então a gente vai ter que ver cada caso. Mas primeiro vamos ver qual que é a fórmula. A compra será realizada na loja cujo orçamento resulte no menor valor total possível. Então, quanto mais colunas eu comprar, eu quero ter o menor, né, valor final. Qual loja vai me oferecer isso? Então, a gente tem que fazer a conta. Qual que é a conta, senhoras e senhores? Eu tenho um número N de colunas, certo? Cujos seus diâmetros, né, é 2 vezes R. Mais o número, né, de espaçozinhos, mais 1, vezes esse espaço, certo? Isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 300, porque significa os 3 metros. Então imagina aqui, ó, certo? Tem um espaço para cada coluna e mais um espaço extra. Então aqui, ó, e para cada coluna eu tenho um espaço aqui de 2R, que é o diâmetro. Deu para entender a fórmula? Então aqui é o número de colunas e o diâmetro deles, o espaço que eles ocupam nessa linha, não estou falando de área, tá? Mais o número de espaços. Essa aqui que é a fórmula. Só que eu sei o quê? Que o espaço ele não pode ser superior a 15 centímetros. Então vamos deixar tudo em formato de E. O que eu quero dizer? Vamos isolar esse E, certo? Para isolar a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar E vezes N mais 1 é igual a 300 menos N vezes 2R. E vai ser igual a 300 menos N vezes 2R dividido por N mais 1. Isso aqui tem que ser menor que 15. Então a gente vai colocar cada coisa aqui para testar. Ah, não, calma. Vamos simplificar isso. Vamos lá, vamos tentar simplificar isso. Porque a gente já descartou o E. Então eu vou jogar para o outro lado. Então vai dar 300 menos N vezes 2R menor do que 15 vezes N mais 1. 300 menos N vezes 2R menor que 15N mais 15. Aí aqui a gente vai jogar o 15 para o outro lado, então vai ficar 285. Joguei o 15 para o outro lado, certo? Aí eu vou jogar esse cara para o outro, então vai ficar 285 menor que 15N mais N vezes 2R. Deixei bem mais bonito. Olha como ficou a questão. Imagina se você é professor, aí...
horas depois que o Enem acaba, você tem que resolver essa questão. Loucura, hein? Então, vamos fazer o 1 aqui a partir disso. Vamos usar o raio 5 centímetros. Então, vai ficar 285 menor que 15 vezes n, mais n vezes 2 vezes 5. 285 menor que 15, né? N mais 10n. 285 menor, certo? Que 25n. Joga para lá. Vai ficar 285 menor dividido por 25 menor que n. Legal? Certo? Deixamos aqui. Vamos tentar o 2, beleza? 285 menor, né, que 15n mais, certo? Aí aqui é n vezes 2 vezes 10. Vai dar 285 menor, né, que 15n mais n vezes 20. 285 menor que 35n. Opa! Percebi um padrão, hein? Percebemos um padrão. Vamos fazer então o quê? Percebemos um padrão, porque a gente está multiplicando aqui, ó. Ficou 25, agora ficou 35, ó. 25 chegou no 35. Vamos ver como vai ser o terceiro? 285 menor que 15n mais n vezes 2 vezes 12. 285 menor que 15n mais n vezes 24. 285 menor que 39n. Então tá dobrando. Então se daqui foi para cá e aumentou 4n, daqui para cá aumentou 2. E aqui ao mesmo tempo, se aqui aumentou 5, é porque do 25 aumentou para 35, aumentou 10. Então a gente está falando aqui do que? O 4 aqui, o que ele vai ser? Se aumentou de 10 para 15 e o 10 era 35, certo? Vai ficar 285 menor que 45n. Tinha uma diferença de 5 para cá, tem uma diferença de 10 para cá. Olha como já ficou mais fácil. Agora o 5, certo? Vou adicionar mais 10. 285 menor que 55n. Fechou? Uma questão complicada, demorada, mas já conseguiu simplificar um pouco mais. Beleza? Aí qual que é a questão aqui? Eu vou o quê? Multiplicar esse 60, no caso aqui, esse 60 por isso aqui, né? Para eu saber o valor disso. Fechou? Então vamos resumir isso aqui, ó. Vou fazer 285 dividido por 25 vezes 60, porque é o número de peças vezes o preço, né? Aí eu vou fazer aqui vou fazer o quê? 285 dividido por 35 vezes 70. Aí eu vou fazer aqui 285 vezes 39 vezes 75. Aí o que eu vou fazer? 285, né? Desculpa, por 45 vezes 90. Aí eu vou fazer 285 dividido por 55 vezes 120. Olha só quanta conta. Olha que coisa cabulosa. Fechou? O que a gente pode observar aqui? Que aqui aumentou o denominador e só aumentou o preço, também aumentou. E aqui de 35 para 39 aumentou 4 e aqui aumentou 5. Aqui aumentou 10 e aqui aumentou 10. Aí aqui, ó, do 39 para o 45 aumentou 6. E do 75 para o 90 aumentou 15. Aí do 45 para o 55 aumentou 10. E do 90 por 120 aumentou 30. Então é um exercício que eu estou fazendo aqui, que a gente faz durante a prova, para não ter que fazer todas essas contas. Né? Olha a quantidade de contas que a gente tem que fazer aqui. Misericórdia, né? Olha a quantidade de contas. E aí, como é que a gente trabalha com tudo isso? E aí, qual que é a minha dica pro olhar que você tem que ter? Primeira coisa que eu pude observar. Aqui é fácil dividir por 15, porque a gente está falando de 270 mais 15, certo? 285 dividido por 15, a gente está falando aqui de 1, sobra 13, 5, 19. 19 aqui dividido por 15, por 15, então aqui fica igual a quanto? Vai ficar 19 dividido por 3 vezes 90. Aqui vai dar 3 dividido por 90, vai dar 30. Então vai dar mais ou menos 570, certo? 570. Então aqui já temos um número, mais ou menos.
certo? 570. Vamos observar esse número aqui, que acontece. Esse número tem um raio menor, tem mais quantidades. Vamos ver se o preço bate, porque de 90 para 75, o preço aumenta muito. Só que o raio não aumenta tanto. O raio aumenta 3 e aqui aumenta 15 o preço da unidade. Vamos ver se é isso. Como que a gente vai tentar trabalhar com isso? Vamos dividir por 3 aqui em cima e dividir por 3 embaixo. Certo? Vai dar quanto? Vai dar aqui, ó. 3 vai dar 9,95 dividido por 13, vezes 75. Certo? 95 dividido por 13 vai dar mais ou menos, aqui a gente vai falar, vai dar mais ou menos 7. 7 vezes 75, isso é igual a quanto? Isso é igual a 525. Se adicionar, vamos arredondar para 550? Então já tem um valor um pouco menor já. Já dá para trabalhar com esse valor aqui. Aí vamos fazer esse aqui para finalizar, para ver se esse aqui é mais barato do que esse. Repara, dos 35 dividido por 70, 2, né? 2 vezes 285 vai dar 570. Opa! Se aqui deu 570, aqui deu 570 e esse aqui é o menor, a gente achou a resposta. Ah, Jota, dava para fazer isso? Dava para fazer isso. Já dava para fazer isso? Dava para fazer isso. Mas separa, quanto menor o raio aqui, mais barato vai ficando. Então vai tendo mais quantidades de colunas e isso vai multiplicando por um preço que não é tão baixo. Então, resposta C. Beleza? Ah, Jota, que questão foi essa? Sim, a gente finalizou esse vídeo com essa questão. Ah, Jota, talvez o A ou o E, a primeira loja, ou a quinta loja, como fala, sejam as lojas mais baratas. Talvez, certo? Beleza, você vai fazer essas contas um pouquinho mais trabalhosas, né? É uma questão chata ela, uma questão chata. Mas como é que a gente pode relacionar isso? Qual que é o aprendizado? Aonde que a gente consegue simplificar as coisas, certo? Vocês viram que, por exemplo, aqui e aqui a gente conseguiu simplificar minimamente, né? Só que também a gente sempre tem que ter um cuidado, porque esses tipos de cálculo a gente vai fazer na vida. Ah, onde é o melhor lugar para morar? Ah, quanto que eu tenho que comprar? Ah, eu não posso comprar muito para comprar pouco. Esse que é o aprendizado das questões do Enem e dessa parte do Enem. Beleza? Loucura, hein? Loucura, hein, senhoras e senhores? Passamos aqui por várias questões e você está aprendendo que, né? Tem questões extremamente chatas e difíceis que você não precisa fazer num primeiro momento. Deixa, passa. Olha quanto tempo a gente gastou. Não perdeu, mas gastou numa questão. Saiba selecionar as questões. Esse é o aprendizado. Essa segunda parte, a gente já fez aí umas 16 questões. Bora para a continuidade.